Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é ritmo, folclore, ritmo dentro das mejances. É uma conversa, tá? Não é uma receita de bolo. Então, se você tem algum amigo que gosta desse assunto, manda aviãozinho, chama eles para live. Eu queria colocar o tema, né? Que de repente muita gente poderia entrar por ele. Se alguém, ô Carol, me diz como é que eu coloco o tema da live? Você que sabe, meu amor. Carol sabe tudo, gente. Vou assinar para todo mundo aqui. Oi, Sussu, meu amor. Queria escrever o tema. Será que é nessa setinha aqui? Não. Acho que eu não vou fazer muita graça não, senão eu perco vocês. Então, eu vou esperar dar uns 2, 3 minutinhos para o pessoal entrar. É o tempo, deixa eu chamar mais gente aqui. Oi, Maria, boa noite, amor. Então, o quanto vocês conseguirem interagir, pode mandar coraçãozinho, adoro. Oi, Mariana. A Carol sabe tudo. Acho que não deve ser tão fácil, deve ser só antes de abrir a live. Por isso que ela não deve ter falado nada ainda. Chamem os amigos para conversar com a gente. Nossa última live vai ser na quinta-feira, tá? A gente tem vindo de 10 dias de live. As lives não ficam disponibilizadas diretamente, elas vão ser retiradas do feed e pequenos pedaços de compilados da live eles voltam, tá? Então é uma coisa bem informal, onde nós estamos passando bastante conteúdo. O tema de hoje é ritmo e folclore. A gente vai falar um pouquinho também da construção das mejances, né? É mais uma conversa sobre isso para a gente poder desenvolver nosso pensamento crítico sobre esse assunto, né? Começar a pensar um pouquinho sozinho, que eu acho bem importante. Eu acho que é um assunto bem importante para a gente partir dele. E, é claro, não é nada simples. E partindo dele, partindo de um pensamento que eu vou jogar aqui, a gente vai se integrando. Linda, né? Amo muito. Hoje estou toda de pink. Hoje o tema foi pink. Eu tenho essa vantagem, vou trocando as mandalas, né? Se não tiver nenhuma cor, eu faço. Pinto e faço para live. Bom, amores, então vou começar, tá? Ainda dá tempo a qualquer momento de vocês chamarem os amigos de vocês. Assim, vocês estão me ouvindo bem? Só me fala isso, se tá baixo, se tá bom. Pra vocês não falarem lá no... Né, linda? Tá me ouvindo bem, Leila? Martinha? Me fale aí, eu sei que demora. Beleza. Obrigada, Rê. Então, meninas, a gente sabe que para todos nós que estamos há muito tempo no mercado, super estudantes, super conhecedoras, o estudo de ritmo, ele sempre vai ter hiatos, ele sempre vai ter questionamentos. Às vezes não é nem porque você não conheça o ritmo, mas você não reconhece o ritmo naquela música. Às vezes você mal escuta ele, né? Então existe uma imensidão de questões para falar aí, então eu não posso numa live simplificar tudo na nossa vida a nível de ritmo. O que eu quero pensar hoje é essa relação do ritmo e do folclore que se formou durante o nosso início de didática, né? Questionar um pouco e até pensar em como isso foi construído e por quê, né? Porque eu acho que realmente tem motivos e a intenção foi, obrigada, amor, foi muito boa. E também entender a questão de uma mejance, do folclore na mejance, tá? Eu vou começar por aí. Então, assim, uma mejance é uma música feita... Tudo eu vou falar de uma forma muito simples, tá, gente? Não é uma super aula montada, como eu tenho falado, essas lives são feitas para a gente falar as minúcias que a gente não consegue falar no conteúdo pesado do curso. Então eu vou simplificando. A mejance, ela é uma música feita para dança oriental, né? Uma das poucas, se não a única feita para a dança oriental, porque a gente sabe que todas as músicas tradicionais, né, elas
não eram originalmente dançadas, que uma música moderna também não é originalmente dançada, que aos poucos tudo foi sendo inserido no repertório de shows da bailarina belly dance. A mesma coisa o ballad, né? O ballad inicialmente só dançado dentro das casas e nos anos 70 inserido lindamente no repertório das bailarinas profissionais. E assim, a gente vai entendendo que o que é realmente uma música feita para um show belly dance é a Méjance, né? Que é uma música mesclada, misturada, onde ela coloca vários elementos populares misturados com instrumentos eruditos, e aí a gente vai desenvolvendo uma música feita para show, né? Tanto que a gente às vezes vê um show, aí tem a Méjance, um monte de solo atrás do outro, todo mundo Méjance. Porque é a música que mais te valoriza, né? Sem dúvida nenhuma, é uma música que vai te permitir mostrar tudo que você sabe, né? No momento que você saiba ler. A questão, gente, é que a maioria das vezes as Méjances são feitas para uma bailarina específica. Claro que existem casos de grupos que fazem várias músicas e criam um CD, né? Mas que é muito comum você comprar o seu opening, né? Que é uma Méjance inicial, uma música grande inicial, bem mesclada. Bem chique e bem comum que as bailarinas tenham no Oriente, tá? O que acontece é que essa música vai ser feita e produzida ao gosto da bailarina. Então, vamos supor, eu Melinda, quero fazer uma Méjance, eu conversei com um músico, eu comprei a minha música e eu quero que ele coloque um tacassim ballad, eu quero que ele coloque um pedacinho de saíde, eu quero que ele coloque um lindo tacassim de flauta no meio, quero um pouco de percussão, e aí eu vou lá e peço dubik. O músico vai fazer, o músico egípcio que eu contratei? Vai, ele vai. Mas como é que vai sair esse dubik, né? Porque o dubik não é do Egito, o dubik é do Líbano. Mas nesse momento ele também não está sendo tocado por músicos libaneses, ele está sendo tocado por músicos egípcios. E eles tocam igual? Não. Eles tocam dentro do mais semelhante que eles acham na identidade artística deles. E fica muito parecido com o Said, né? Por isso, muitas pessoas comentam que não existe dubik em rotina egípcia. Existe, gente. Ele só não fica genuíno, tá? Porque se o músico for contratado pela bailarina para criar uma Méjance dela e ela pedir, ele vai colocar. Só que ele não tem uma banda de dubik. Ele não toca com o mesmo gingado, ele não toca da mesma forma. E a mesma fórmula vai acontecer com o Halige, né? A gente sabe que as Méjances quando o Halige foi muito moda, há uns 10 anos, ainda é moda, tá? Mas que foi febre, todas as Méjances, há uns 10 anos atrás, tinham um pedaço de Halige. Tem várias confusões por causa de dubik Said, gente, mas essas confusões acabam, eu acredito, no momento que você entende como que foi construída essa música. E aí, mais do que tudo, que você entenda que essa música é uma Méjance, ela não é um folclore raiz, ela não é um folclore pesado. Então ela tem ali liberdades artísticas e licenças poéticas ali durante a construção. Como a bailarina também tem, como a bailarina dança muito mesclado. Então ainda dentro dessa linha, gente, vamos lá. Como é que fica um músico egípcio para tocar um Halige, gente? É pior ainda que o dubik, é pior ainda. Primeiro que eles acabam... colocaram o soud como o ritmo principal. Eu não sou mestre em Halige, gente, eu nem ensino Halige, tá? O que eu aprendo de Halige porque eu acho que só dança Halige mesmo as meninas que dançaram lá, viveram lá, moraram lá. Mas eu realmente não, tenho certeza. A banda Halige, ela é a banda Halige. Eu vou a muitos shows no Egito que tem, tipo, quando a Sossô vai dançar ou alguma outra bailarina e antes é uma banda Halige. É outra coisa, é uma outra forma de tocar, é uma outra forma de cantar, é um outro estilo musical e que não
que não é fácil para um egípcio reproduzir. Eu não estou falando que eles não reproduzam, porque os músicos são incríveis egípcios, mas assim, não reproduz igual. Reproduz sempre com o sotaque da sua região. Reproduz sempre com a sua maneira que você aprendeu a tocar, tá? Então a gente pode entender que quando... E o Soud é o ritmo mais importante do Halige? Não. Só foi o ritmo que no momento era moda, não sei se é exatamente por isso, mas que foi definido como quando entrar o Halige toca um Soud. Tem tantos ritmos de Halige bem quebrados, né? E até num estilo parecido, mas a gente acaba achando dentro do nosso universo que o Soud é o ritmo mais importante. A mesma coisa acontece com o Zar. Aí você vai falar, mas o Zar é egípcio. Sim, mas ele não é para dança, ele é um ritual. E a banda de Zar também é um músico à parte, é também um estilo musical à parte, tá? Não é qualquer um no Egito, qualquer banda que vai sair tocando igual, típico ao que acontece no Zar, até porque no Zar é um rito, tem ali um monte de elementos religiosos, inclusive muçulmanos mesclados, né? Então se escolheu também que o Ayub é o instrumento que quando tocar você sabe que é Zar. Acontece que eu já fui no Zar muitas vezes, no Zar mesmo, né? E eu nunca ouvi Ayub. Não tô falando que Ayub não tenha, tem, lógico que tem. Todo mundo sabe que tem e que é um dos ritmos, mas não necessariamente você vai pro Zar, pro rito do Zar, e você vai ouvir o Ayub a noite inteira, ou às vezes nem ouve uma vez. Então a gente entende aí que existe uma simplificação, assim. E aí você quer reconhecer essa música, seja de Dubk, de Halige ou de Zar, mas ela tá com o sotaque daquele músico egípcio, daquele músico de palco, e a forma que ele toca deixa essa música muito diferente e a gente tem dúvida. A gente tem muita dúvida. E por que a gente tem dúvida? Se você é uma pessoa estudada, se você conhece o folclore, tá? Você conhece o Zar, você conhece o Halige, você conhece o Said, você conhece o Dubk. E você ainda tem dúvida. É porque essa música não está sendo tocada, fazendo jus ao folclore. E a gente sempre acha que somos nós, assim. Não, somos nós. Eu não entendi. Como é que eu vou falar para minha aluna? Não necessariamente, porque é muito difícil você entender um som híbrido. Um som que está sendo misturado. Não é aquele folclore puro. O folclore puro já não é fácil de identificar. Às vezes a gente se confunde, né? Imagina um que está sendo tipo um egípcio tocando uma música libanesa, um egípcio tocando uma música saudita. Aí pior, vocês acham que todas as mejanças são feitas no Egito? Não, né? Se faz mejança na Argentina, se faz mejança na Rússia e na Ucrânia, se faz no Líbano, se faz, hoje em dia está todo mundo fazendo. E aí o que acontece em inversão? A mesma coisa, é um músico estrangeiro tentando tocar ballad, não consegue reproduzir o acordeon ballad, gente. Não consegue mesmo, tá? A pessoa ballad, ela ouve o acordeon que é de estrangeiro, de longe ela sabe que é de estrangeiro. Não consegue. Aí é uma pessoa estrangeira tentando tocar Said, não consegue. E aí ele fica como? Esquisito. Mas às vezes o objetivo ali nem é fazer um folclore fiel. É trazer só uma energia do folclore, um cheiro do folclore. Obrigada, amor. Espero que seja útil. Chame as amigas, ainda dá tempo. Então, assim, o que a gente precisa entender é isso. É que a identidade artística do músico em questão que construiu aquela mejança, ela vai influenciar e muito na sua dificuldade, na sua facilidade de reconhecer, tá? Aí a gente entra em uma questão. Ah, mas não é o ritmo? O ritmo não mente, né? Então aí a gente vai voltar a como a gente aprendeu há 20 anos atrás, quando as bailarinas estrangeiras tinham muito menos acesso, quando ir para o Egito era muito mais caro, não, agora tá muito caro também, né? Mas teve uma época que ficou mais fácil, né, pra gente ir, pra gente estudar.
Até você sabe, mas você não é parâmetro, Aline. Você é musicista. Então, as bailarinas, professoras incríveis da época perceberam, e isso é também um método de ensino, é uma pontinha do iceberg, que quando se mudava a base rítmica, as bailarinas mudavam a forma de dançar. Então, é lógico que isso é uma verdade. É lógico, eu não sou louca de questionar isso. Isso é claro até quando eu estou fazendo aula de Gawase com a Haria Maazen, quando entra um Said, ela fala, é Said agora. E ela põe um passinho de Said, aí volta pro Gawase dela. Volta rapidinho, tá? Então eu não sou louca de questionar isso. O que eu tô querendo dizer é que não basta o ritmo, tá? Que o ritmo não é a lei absoluta, porque ia ser fácil. Vamos combinar? A gente ia decorar os 30 ritmos, que eu sei que são muito mais, tá? Mas para dentro de mejances, e a gente não ia mais ter dúvida. Então, se fosse só isso, gente, a gente que já está mais de 20 anos no mercado, não teria mais dúvida, né? Porque, pô, é um ritmo por ano, 1 ou 2 ritmos por ano para decorar, por favor, a gente não teria mais dúvida. Então, a questão não é essa. A questão é que para você identificar um folclore em qualquer lugar, dentro de uma mejance, ou se ele aparecer em algum outro estilo musical, é necessário o estudo do ritmo trançado com o estudo da estrutura melódica, tá? Isso é essencial. Tem ballad com ritmo Said, tem Said com ritmo Aksum, tem. Essa é a questão, especialmente quando você está passeando nos quaternários, né? Você está passeando ali nos ritmos primos, nas semelhanças, isso não é um problema, né? E é bastante assim, em algumas músicas é complicado você separar o Said, dependendo de como ele é tocado, de um Aksum, né? Porque dum tá tá dum e dum tá dum dum é só né? É só uma batida mudando aí na mesma estrutura quaternária. Então, quando a gente está falando de quaternários, eles se misturam muito, né? Então, quando você identifica a energia folclórica, que entrou um folclore, você está, acima de tudo, entendendo que o que é mais forte nas regiões? A estrutura melódica, os instrumentos populares, os instrumentos locais. É claro que a percussão também é importante, mas os instrumentos melódicos locais são os que vão falar mais alto naquela identidade, naquele pulso. A forma que o ritmo toca também, só voltando a falar, eu não estou ignorando isso. Só que isso não é suficiente, tá? Não é suficiente e por isso a gente erra. Quem acha que se decorar todos os ritmos não vai mais ter dúvida, não, vai continuar com dúvida. Porque aí você vai ver aparecendo na música um acordeon, né? Um momento bem ballad da música com um acordeon bem gostosinho. E você ali por trás não é nem Mahmoud Sarri, nem Maksum, é Said. Aí você vai dançar o Said? Não, você não vai. Porque você tem toda uma melodia ballad ali. E aí tudo bem, o Said ele não agride, é só uma questão de ele tá tocando de uma forma boa para acompanhar o acordeon. E você tem que seguir esse seu feeling. Então a gente vai também entender a relação do acordeon com o ballad. Quando ele entrar, ele vai, mesmo que ele esteja tocando com... Obrigada, amor. Mesmo que ele esteja tocando com uma orquestra, costurando, por exemplo, toca um acordeon e aí depois entra um violino tocando a mesma melodia, né? Isso é muito comum em mejance. O acordeon vai te trazer a energia da terra, do relaxamento. O acordeon, ele sempre traz carregado a energia ballad. Mesmo que, aí isso é uma coisa mais extensa para a gente entender, o acordeon não seja tradicionalmente do Egito. O acordeon chegou no Egito em 1940, juntamente com o êxodo rural que originou o povo ballad, né? Dentro dessa ideia do êxodo, que é uma aula longa para a gente explicar, num período que estava se formando uma identidade cultural ali no Cairo, provinda do êxodo rural. E aí o acordeon chegava também. Então a gente não vai falar que seja, mas ele passou a ser um
um instrumento completamente ligado à energia popular. Ele entrou como um instrumento exótico e elitizado vindo europeu, mas ele foi mudado pelas escalas do Macam. Acho que de todo mundo, Lailinha. De todo mundo. Fica tranquila que a gente chega lá. Vamos pensando, vamos na esclarecimento que a gente chega lá. Então, o acordeon passou a ser, embora ele tenha chegado, Mohammed Abdul-Wahhab usava muito, e aí ele passou a ser um dos instrumentos que traziam essa energia ballad, tá? De 1940 a 1970 que isso aconteceu. Então, se a gente estiver falando de outro conceito de ballad, né? Porque eles têm vários conceitos. Então, eu estou falando do conceito da cultura ballad do êxodo rural. Se a gente estiver falando do conceito de ballad da dança de dentro das casas, isso é um conceito bem mais antigo do que esse êxodo rural. E esse ballad bem antigo não tinha acordeon ainda, né? Mas, enfim, voltando à Mejance. Quando entra o acordeon, ele está trazendo essa coisa do quadril mesmo, e essa malemolência que nós usamos no ballad. Mesmo que a base ali de trás seja um saíd, tá? Dessa forma, a gente vai entender que o misma, ele tá para o saíd como o acordeon tá para o ballad. Mas é muito difícil você achar a misma dentro de Mejance. Você até acha que tem uma quantidade maior de melódico. Mas às vezes você vê, é frequente você ver o teclado imitando um mismar, o teclado imitando um acordeon. Tudo bem, você também consegue entender que melodicamente ele está imitando outro instrumento, e isso dificulta um pouco porque ele não é o instrumento genuíno. Então você tem sempre que imaginar a intenção, tá? Obrigada, Ká, obrigada. Então, gente, Muasharat. O Muasharat, ele está muito mais ligado à estrutura melódica do que ao ritmo. Mas não tem ritmo específico? É claro que tem. Eu não estou falando que não tem, né? Só para não ser mal interpretado. Mas o Muasharat, ele é baseado nessa estrutura melódica extremamente erudita. E claro, tem os seus ritmos que acompanham, né? O ritmo, ele dá muito essa questão regional. Mas o próprio Ureda, os ritmos de Muasharat às vezes são tão difíceis e são tão elaborados que é bem difícil de dançar, né? A bailarina tem que entender de estrutura de ritmo composto, de como que ele é feita essa composição do compasso. Se ela não entender, ela tem dificuldade de dançar. E aí o próprio Ureda, ele chegou a pegar músicas do Fuad Abdelmajid, que era a pessoa que ele estava muito inspirado na época, e ele mudou a estrutura, ele botou para quaternário, ele botou para um ritmo composto de 8, 4 e 4, né? Tipo assim, não era quaternário, mas era uma composição de 4 e 4, que facilitou imensamente do que um ritmo de 9 ou 7, né? Então, para poder coreografar, ele chegou a fazer alterações na estrutura rítmica junto com o Fuad Abdelmajid. Então, houve ali uma mudança até na estrutura rítmica para que possibilitasse coreografar, facilitasse a coreografia, tá? Então, isso a gente pode entender que é comum de você ver, às vezes, você sente que entrou a energia de uma música mais refinada, mas você não identificou nem o Darj, nem a valsa, nem o Samai, que são os ritmos que nós estamos acostumados. Então, primeiro a gente tem que entender isso, que foram selecionados uma gama muito pequena de ritmos de cada modalidade que acaba entrando na Mejance. Como se fosse assim, identificou ele, acabou, entra a movimentação. Ayub. Nem sempre o Ayub é zar, gente. Nem sempre. O Ayub muitas vezes entra para fazer um deslocamento bem acelerado. Agora, a maioria das vezes quando entra o Ayub, eu não sinto uma energia de zar. Eu sinto muito mais uma energia espiritual voltada, sem querer agredir os religiosos, mais voltada para o sufi do que para o zar. Porque muitas vezes entra aquela energia que... Você vê uma coisa bem envolvente, o zar é mais quente. E o zar tem reza, o zar é cantado. Você não... O zar que não é cantado, gente, é o zar trance, que não é um zar egípcio, não é um zar árabe, é um zar
americanizado, é um zar feito para turista. Esse zar não é cantado. O zar original, ele é cantado do início ao fim, são rezas, são orações, né? Então, na maioria das vezes que entra o Ayub, eu não sinto a energia do zar ali, tá? Mas ok, se diz que é pra gente dançar zar, vambora. Mas não dá para dançar perfeitamente bem, porque a estrutura melódica não é igual. Na verdade, nem é uma dança, né? É tudo muito inventado para palco. Mas tem que tomar cuidado com muitas regras que nos foram passadas. Por que essas regras foram passadas? Voltando lá às professoras, elas entenderam isso e foi assim, e professoras e músicos. E para ensinar, para nossa compreensão, houve um extenso estudo, um extenso trabalho de pessoas que tinham menos recurso na época do que a gente tem hoje, do que todas vocês têm hoje com o YouTube e tudo. E a gente acabou vinculando e aprendendo dessa forma. A gente aprendeu errado? Não. Só que não é suficiente para hoje. É só isso. Então, não é, eu aprendi tudo errado, minha professora ensinou errado. Para com esse drama, sua professora ensinou o que o nosso meio tinha até o momento. Depois, é responsabilidade sua também, né? Correr atrás, ir para o YouTube, pesquisar mais a fundo, pesquisar cada folclore individualmente, porque você tem que conhecer bem o folclore para identificar ele na mejança. Ok, mas na mejança ele não vai vir como ele é, não. Mas você vai entender as características principais. E vai entender também que você precisa ali, para você identificar um folclore real, para você dançar ele mesmo, ele tem que ter esse conjunto aí, do ritmo com o melódico. Senão ele não vai funcionar, senão você até entra no folclore, mas você fica muito mais pesada que a música. E quando você fica muito mais pesada que a música, é estranho também, né? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Falarre. Falarre é um dos ritmos que a gente mais usa dentro de mejança. Você vai dançar pulandinho naquele momento? Não, você vai fazer um deslocamento acelerado com tremida. O falarre, quando ele entra numa mejança, ele não é folclore. Ele é esse ritmo acelerado, e você vai dançar. Sim, Mari, respeito pelo professor é vida. E também uma questão de assumir as nossas responsabilidades quanto participantes do nosso meio, né? Às vezes a gente aprende errado, porque o nosso professor aprendeu errado. E às vezes a gente fica a vida inteira falando que o meu professor me ensinou errado, mas aquele seu professor que te ensinou já está lá na frente. Já se remodelou, já estudou, já sabe um monte de coisa que ainda não te passou porque você fez aula com ele há 10 anos atrás. Então, caso não esteja com a sua pesquisa viva, que dá para fazer, gente, vai ter que reciclar com algumas pessoas, porque isso vem mudando. Graças a Deus nós temos mais informação. E como nós temos mais informação, nós podemos chegar a uma dança mais parecida, né? Nunca igual. A gente também está falando que os músicos trazem sotaque da região, nós também. Nosso corpo também. Nosso corpo está lotado de sotaque da nossa região. Então, quando a gente dança, não vou falar que a gente vai ser igual. Nunca vai ser igual. Nós temos outra vivência, vivemos numa outra realidade. O nosso corpo, ele absorve isso. Então, para nós, nunca vai ser fácil dançar um ballad. Nunca vai ser fácil, tá? Eu acho que é bem difícil, as pessoas acham que ballad é mais fácil, justamente porque ballad oriental, né, gente? O ballad é belly dance. Então, durante muito tempo no festival, ballad se competia na categoria de dança do ventre. Por quê? Porque é um estilo de dança do ventre mais relacionado a um determinado povo, relacionado à dança que se desenvolveu dentro das casas, paralelamente à dança das profissionais. Então, assim, é difícil de dançar, é difícil de conectar. O ballad é cheio de conexões corporais que a gente perdeu com toda a técnica de isolamento, né? Então, eu acho que na maioria das vezes as pessoas acham que é fácil de dançar, mas é muito difícil ver um ballad bem dançado. É muito difícil você ver assim, nossa, isso aqui ela pegou o borogodó. É difícil, porque muitas vezes a gente vê uma dança do ventre mais soltinha de galabia, né? Até às vezes um esforço para ser soltinha que não é natural para nós, né? E aí fica estranho, aí fica caricato, né?
Bom, ritmos de Zar, Said, Ballad no Maksum. E acima de tudo, gente, a gente precisa estudar as estruturas melódicas de cada folclore para poder identificar. Eu acho que é isso que falta. O pessoal estuda muito ritmo, decora os ritmos. Ritmo sempre vai ser, sem querer falar que alguma coisa é fácil, mas ritmo sempre vai ser mais fácil que melódico, né, gente? Até para dançar mesmo. A gente só tem ideia do quanto o melódico é difícil quando a gente já é bem avançado. Porque lá no início, ele é tão difícil que a gente não consegue nem entender ele. Fala se não é verdade. Quando você começa a entender a complexidade da sonoridade árabe, da forma que eles partem e da criatividade que eles fazem o uso aí desse mapeamento, que é o Makam, que a gente entende que o negócio é mais embaixo. Mas o ritmo, ele é aquele seguro. É ele que está ali segurando a base. Então, ele vai te gerar segurança e ele tem que ser estudado. Agora, a receitinha de bolo que você anotou no seu caderninho, que quando tocar ritmo ballad eu vou dançar ballad, quando tocar ritmo Said eu vou dançar Said, quando eu tocar Soud eu vou dançar Raliz, não vai funcionar, tá? Aí você vai se sentir enganada. E eu tô aqui para falar o contrário, que você não está sendo enganada, que você tem a sua responsabilidade de estudo. Ai, que bom, Rê, que você concorda. Eu adoro seu trabalho, amor. Adoro. Adoro você dançando. Então, gente, alguma dúvida mais sobre isso? O nosso tema hoje não é muito extenso, né? Era isso que eu queria falar, sobre a construção e de como a gente aprendeu e que não foi suficiente. E não é que elas não sabiam, elas sabiam muito, gente, cavucar isso deve ter sido osso para chegar como chegou para nós, né? E a questão também da importância do melódico e uma coisa muito importante também, uma mejance não vai te apresentar um folclore pesado, tá? E isso é uma coisa que às vezes fica até meio assustadora de ver. Essa bailarina bipolar, ela sai do alho para bugalho. Calma, ela tá te pedindo um cheiro, ela tá te pedindo uma menção, ela tá te pedindo para mostrar que você entendeu. É muito difícil você ver um folclore bem tocado, mesmo que seja o egípcio tocando Said, porque aquele Said ele entra todo mesclado. E é bem importante a gente entender que toda dança folclórica ela é dançada no pulso. Então, no folclore, a gente não tem a leitura mista. A gente não tem os fonhonhões, os tatatá, os tec, tec, tec. A gente não tem isso, porque mesmo que tenha isso, você não tem ferramenta corporal para fazer. Então, no momento que essa música tá te pedindo para parar de usar os passos de folclore, para você poder fazer um fonhonhon, um tacatá, pequenininhos que a gente sabe que a gente sai para fazer, essa música ela não tá pura há muito tempo e ela tá te pedindo uma mescla. Você é obrigada a sair da ideia do folclore para a dança do ventre, porque a música tá te dando muito floreio, porque a música tá te dando uma velocidade ou um pedaço tão pequenininho que os passos de folclore não fazem, né? Então essa própria música, ela já está extremamente mesclada. Cuidado com elas. Então não se sinta na obrigação de dançar o seu folclore pesado a cada momento que a sua música mudar. Você está dançando... Eu vou dar um exemplo do folclore raiz mesmo, que eu dei da Rairia. Quando ela entra o ritmo, ela mostra o ritmo. Mas ela volta para a identidade corporal dela, que é o gawazi. Ela faz um passaíde, que é aquele que a gente faz mesmo, ela pega um bastão, pega uma bengala douradinha mesmo, né? Para aqueles que falam que gawazi tem que ser com bastão. A gawazi, ela usa sempre, ela tem 500 lá na casa dela, do douradinho. Aí ela volta pro gawazi, mesmo que ela esteja com o bastão na mão. Entendeu? Ela fez assim um cheiro, ela fez uma menção, ela fez uma... E aí com isso a gente vai tendo um pouco mais de liberdade e também um pouco mais de compromisso, tá? E de parar de brigar, porque é lógico que assim, e de achar que você que não sabe, se você estuda, se você está consciente do seu estudo, não é você que não sabe, se você não identificou, porque a música tá estranha. Ponto. Tá? Eu tô falando assim, se você estudou bastante, você não identificou, você vai levar para os seus amigos, você vai debater com seus professores, mas essa música tem alguma coisa estranha. Porque se ele tivesse a melodia folclórica, com a base folclórica perfeitamente ali, sem muitas influências
que não pertencem ao folclore, você identificaria com mais facilidade. Ô, Paty, aí a gente precisa entender como a questão é muito diversa, né? Essa questão do folclore. A Paty está me perguntando assim, como ficam os concursos e provas de seleção dentro dessas perspectivas? Você tem que ler o regulamento do que essa seleção quer de você. Essa é a verdade. Se você se submete, aceita, estuda o que a seleção está te mandando, ou a prova de sindicato, ou o concurso, porque você quer aquele selo, você quer aquela certificação, e aquela certificação tem regras. E se essa certificação tem regras, você tem que se adequar. Então, se você não se adequa, não faz, né? Então, não temos que ficar tentando fazer todos os concursos e as provas se adequarem a essa realidade que eu estou falando. Isso é, inclusive, por incrível que pareça, algo um pouco novo, que muita gente nem nunca ouviu falar. Então, e é uma forma muito, muito natural que eles lidam com isso no Egito. Agora, os concursos, as seleções, as provas são feitas por pessoas, eu conheço, assim, quase todos os organizadores de concurso, eles têm a melhor intenção, né? Mas eles precisam fazer um regulamento e eles precisam que faz parte de qualquer aceitação que você consiga, você se adequar ao propósito, né? Então pensa nisso, não pense verdade absoluta, pensa, eu me sujeito a isso, então eu vou me adequar a esse propósito, porque aí ele vai dentro da regra que ele estipulou, entender a sua qualidade, a sua capacidade. É isso que eu acho. Então, se ele falou assim, eu quero que você dance, quando entrar, sair, dança, sair, quando trabalho, dance ballad, eu quero que você solte o véu na hora certa, você vai descobrir qual é a hora certa e você vai mostrar que você é capaz e eficiente de executar o que o regulamento dele está falando. E aí você vai passar dentro daquele selo, dentro daquele concurso. É muito importante a gente entender isso. Porque vamos ser honestos que se a Dina fizesse esse concurso, ela não passa. Então, a gente precisa ter muita consciência de que você conseguiu o selo daquele lugar, para aquele padrão, para aquela proposta. E não que você está muito boa e que você sabe tudo, né? É isso que tem que tomar cuidado. Porque as grandes bailarinas, se fizessem quase todos os selos que a gente criou aqui, não passariam, né? Então, a gente precisa entender que vai ser individual mesmo, tá? Eu acho maravilhoso, eu vejo como um desafio. Não assim, estou procurando a verdade absoluta dentro desse selo. Não, eu vejo como um desafio. Eu me sinto desafiada a me adequar a esse regulamento. E aí, se eu rodei, é porque eu não me adequei. É isso. Aí eu acho que se a gente vê dessa forma, né? Porque eu sei que a gente quer muito algo para seguir que seja um pouco mais fácil, né? Porque a arte, ela tem muitas complexidades. A gente está lidando aí com musicalidade, a gente está lidando aí com uma cultura que não é nossa, com diversos tipos de folclores que não são nem fáceis para o próprio povo, que não conhece todos eles, quando eles não são da mesma região, que nem a gente aqui não conhece maracatu direito, né? Então, o que a gente estuda não é um universo fácil, ele é muito complexo. Deixa eu ver aqui. É outro desafio, né, Helena? Na faculdade de dança, você vai ter uma outra regra para seguir. Eu acho que todo lugar que você optar estar, ele vai te dar uma regra. Mas aí eu vou fechar a live, se quem quiser perguntar pode perguntar. Mas aí, levando em consideração isso, eu vou fechar com uma frase de um livro que eu amo, que chama Roube como um Artista, para ver se a gente não se acomoda. Aí ele fala assim, olha, se você estiver num lugar que você é a melhor pessoa do lugar, vai embora. Porque você não tem mais o que roubar. Roubar no sentido de criatividade, roubar no sentido de estímulo, tá? Não roubar de cópia, plágio. Isso é um mau roubo. Mas roubar no sentido de constantemente nós nos estimulamos e nos roubamos, e aí a gente remodela, e aí sai, isso é a criatividade, isso é a arte. Então, no ambiente de arte, quando você estiver ali no lugar, tá ganhando todos os concursos, tá? Nossa, só tira 10 em tudo, já é o seu momento de mudar, de sair desse espaço. Porque ali você já não tem mais muito o que crescer.
né? Eu sei que tem gente que às vezes fica lá, eu sou melhor que desse lugar, vou ficar aqui. Mas se a gente quer evoluir como artista, gente, quando você for a melhor do lugar, é a tua hora de ir embora. É isso, gente. Também amo, Laila. Hobby como artista é minha vida. Cada página daquele livro sou eu. Ah, meus amores, obrigada por estar... modelar as pessoas pela arte, exatamente, Paty. Ah, muito obrigada por hoje.